Olá, olá, tudo tranquilo, Jaime? Não tô te ouvindo, Rafael. Vamos ver aqui. Só um pouquinho. Melhorou? Opa, Melhorou a sua conexão, hein? melhorou. Não, eu não tava te ouvindo. Ah, Tá me, perfeito. E agora? tá me Sem ouvindo? eco, sem nada? Eu tô bem perfeito. Tranquilo, então. Eu tinha colocado o Que microfone, bom. por isso que eu não tava te ouvindo. Então é isso. Bem-vindo ao Instituto Alquimia Nutritiva, Jaime. Né? Obrigado. Este é o nosso programa Chá da Consciência, o Chá das 5, né? Como praxe aí, todo domingo às 17 horas a gente tem. Né? E um dos intuitos, né, do nosso instituto é sempre trazer assuntos para a expansão da consciência, né? E para, nesse mundo louco que a gente está vivendo aí, as pessoas terem um direcionamento, né? Apesar das pessoas acharem que está todo mundo perdido, a gente ainda tem uma luz lá no fim do túnel, né? Graças a Então, para Deus. explicar graças a Deus. Então, assim, só para o pessoal conhecer um pouquinho, né? Eu sou o Rafael Cochan, né? Sou hipnólogo, sou praticante de barras de Assex e também praticante de Reiki, né? E cofundador aqui do Instituto Alquimia Nutritiva, junto com minha esposa, que é a Gi, né? A Gislaine Ronck. E a gente começou esse trabalho há mais ou menos um ano, agora eu creio que deve estar dando um ano já. Tá? Qual que foi o nosso objetivo? A gente trabalhou, eu vou falar por mim, né? Eu estou aí há 19 anos no mercado de trabalho. Eu era muito corporativo, né, Jaime? Inclusive, um dos nossos locais ainda a gente se encontrou, né? Um dos seus Sim. cursos aí de expansão também de consciência, né? Incrível. É. Neurociência, PNL e entre outros aí que eu fiz contigo. Então, uma coisa muito legal, assim, de quando eu estava no corporativo, eu percebia é que muito se falava do potencial humano, desenvolver o potencial humano. Ah, vamos desenvolver, mas até que ponto desenvolver o potencial humano para que ele se torne uma máquina dentro do sistema, né, de Uhum. Fabril, ou para que ele se torne realmente uma máquina onde a sua expansão consiga levar ele até um ponto onde ele consiga descobrir para que ele veio a esse mundo. Então eu comecei a perceber, como eu era gestor também de recursos humanos e trabalhei muito tempo na área de segurança do trabalho, né? Uma das minhas primeiras formações foram como técnico de segurança. Então eu enfrentava desde o do primeiro colaborador, digamos assim, né, da pirâmide, até o último. Então a gente via essa diferenciação e dizia, cara, não está certo. Tanto que a gente buscava treinamentos do seu estilo, né? Jaime, Aham. para levar a Sim. expansão e de repente algumas empresas que a gente levar, o pessoal, mas cara, vamos ver um assunto mais para frente aí. Como assim? É expansão, é consciência, é levar o treinamento, é levar, é fazer com que esse colaborador descubra que não existe somente esse mundinho, né, do filme do Charlie Chaplin, né? É. Produzir, produzir, produzir. Você tem que produzir, óbvio, o mundo precisa dessa expansão, mas e como fica aqui e aqui, né? O nosso eu. Então, o Isso. legal dos cursos que a gente fez aí contigo também foi exatamente isso. Não é somente a união da mente com a ferramenta corpo. É tudo. É corpo, mente e espírito. Tudo Então, conectado. é bem por isso que a gente chama pessoas do seu estilo também, né, Jair? Até foi uma coisa muito legal, que já há muito tempo eu queria te convidar já e casou o assunto, né? Sim. Então, agora estamos aí fazendo a nossa primeira live aí com esse título aí. Então, Legal. só para o pessoal entender o que a gente vai estar falando hoje, né? Uhum. Expansão da consciência, como sempre, né, aqui no Instituto Alquimia Nutritiva, e também incluindo as técnicas aí que o Jaime tem, nossa, anos de experiência aí para estar nos repassando. Mas, Jaime, é só para explanar um pouquinho para o pessoal entender. Então, hoje a gente está nesse um mundo violento, né? Cheio de preconceitos e maus entendidos. E todos, né, vamos dizer assim, buscam ansiosamente por soluções. Precisamos sempre estar criando relacionamentos baseado em respeito mútuo, em compaixão e cooperação, correto? Uhum.
Mas também a gente entende assim que a expansão da consciência, ela a consciência ela é do que sente, do que precisa para ficar bem. É fazer escolhas que cuidam da gente e que também incluam os outros, correto? Então É, essa consciência que a gente vai trabalhar hoje, ela é como se fosse conectar com o outro para resolver esses conflitos sem machucar os outros. É mais ou menos isso. isso que a gente entra no nosso contexto hoje. É um caminho do autoconhecimento, é como lidar com a raiva, com a culpa. E a gente entende que existe paraquedas para toda essa situação. Poxa, que nem eu sou terapeuta, não posso sentir raiva, não posso sentir culpa. Não, você é um ser humano. Muito se fala hoje, inclusive, sobre isso, né? A gente vê aí Exato. vários terapeutas sofrendo também com a dita pandemia. Tá todo mundo no mesmo barco, né, Jair? Sim. Então, hoje vamos jogar esse paraquedas pro pessoal aí, Jair, e entender um pouquinho o que que é a CNV e o que que é enxergar, ensinar eles a enxergar além e decifrar o que que pode te irritar, como falar sem engolir sapo, né? Sem Sem engolir sapo. machucar e sem engolir sapo. Então é isso, Exato. Jair. Se apresenta aí, fica. O canal é todo seu aí, à sua disposição. Legal, Rafael. Muito obrigado pelo convite. O convite aconteceu dos dois lados, né? Ao mesmo Exato. tempo, eu disse, vamos fazer uma live junto, e tu fez a mesma pergunta, vamos fazer uma live junto, né? Ao mesmo tempo, tu mandou a Incrível. mesma mensagem. Estou bem feliz porque tu é até um exemplo, né, Rafael, de que a gente pode ampliar a nossa consciência, né? Às vezes a gente está preso naquele mundinho organizacional. Não tem nada de errado em estar no mundo organizacional, né? O mercado precisa disso, o mundo precisa disso, mas, por exemplo, um dos meus propósitos é levar leveza para o mundo organizacional. Então, a gente amplia a consciência das pessoas. Às vezes, as pessoas querem uma fórmula, mas não existe uma É, fórmula. O que você precisa estar aí dentro, né? Dentro de você mesmo, não tem outro caminho, né? A consciência parte daí. O que tem externamente são estímulos, certo? E o que está fora é que pode nos estimular a ampliar a consciência. E aí, algumas pessoas, elas saem das empresas porque veem que aquilo ali não faz sentido, no né? caixa. A ampliação da consciência tem a ver com fazer sentido, com ter um propósito diferente, né? Não, o que eu estou fazendo aqui? Então, a minha experiência é mais no mundo organizacional, mas a minha missão, meu propósito é inspirar as pessoas a se desenvolverem, ampliar essa consciência e aquilo que tu me falou agora, né? Eu e o outro, né? O meu relacionamento, como é que fica? Nós somos seres relacionais, vivemos de relacionamentos, nos alimentamos de relacionamentos. Porém, a Total, gente né? pode se alimentar mal ou pode se Uhum. alimentar bem, né? Como Sim. no mundo, como na comida mesmo, eu posso me alimentar mal ou posso me alimentar bem. Cabe a nós fazer algumas escolhas, mas quanto mais consciência eu tenho, melhor vão ser as minhas escolhas, né? No sentido de, opa, talvez eu saiba melhor o impacto que essa escolha vai fazer, né? Então, Exatamente. É, para quem é aquele ver o que existe em comum, né? isso, exato, tem as diferenças e aí eu aprendo a respeitar e principalmente se eu souber respeitar e ter consciência, eu vou aprender com essa diferença. A maravilha dessas diferenças é isso, né? Essa diversidade de Bem assim. pensamentos, né? Se eu souber respeitar o jeito do Rafael, mesmo se ele tiver algo que eu não gosto, que me causa algum tipo de Ah, galera. sentimento, aí se algum sentimento desagradável acontece em mim, eu preciso pensar a partir desse sentimento. Então, para quem não me Bem isso. conhece, né, já estou começando a falar aí. Meu nome é Jaime Ricardo Faldi, que eu já trabalho há mais de 10 anos com desenvolvimento, principalmente de lideranças, mas muito com foco nas pessoas, para que as pessoas Sim. possam realmente olhar para si, olhar no impacto que causa nos outros. Quando a gente definiu o tema, né, Rafael, Opa, consciência comportamental, e aí me é vem a alguns base. pensamentos, né? Porque comportamento todos nós temos. E aí muitas pessoas não sabem da onde vêm os comportamentos, por que nós reagimos de determinadas maneiras, Sim. e pior ainda, quando a pessoa não sabe o impacto que o comportamento dela causa, né? E aí a gente tem níveis de consciência.
Algumas pessoas estão com um nível de consciência maior e tem pessoas que estão com níveis de consciência menor. Quanto mais consciência eu tiver, melhor vão ser as minhas decisões e eu vou pensar no outro, né? Vou pensar nesse impacto. E aí o comportamento, eu gosto de usar a metáfora da árvore, de uma árvore que eu aprendi numa formação de coaching que eu fiz, Rafael. Vamos imaginar uma árvore, né? Quando eu estou dando aula, eu desenho, né? Desenho lá a árvore e fica mais didático. Mas vamos lá. Vou convidar o pessoal que está nos assistindo a usar um pouco a imaginação. O que sustenta uma árvore? A raiz, certo? Exato. Na terra. Né? E lá na raiz estão todos os nutrientes. E o que são esses nutrientes? É tudo aquilo que a gente aprendeu, né, na nossa experiência, mas lá junto estão as nossas crenças, os nossos medos, os nossos valores. A gente não vê, né, as raízes, né, Rafael? A maioria das árvores... Opa, travou? Só um pouquinho, Rafael. Congelou a imagem aqui, a tua imagem. Tá me ouvindo? Só um pouquinho, não tô te ouvindo. Opa, voltou? Só um pouquinho. Tá normal? Para mim, eu estou te vendo congelado, mas se o pessoal estiver me ouvindo, ok. A minha imagem tá ok aqui. Vou continuar, tá? As raízes das... Me dá um... Tá me ouvindo, Rafael? É que a minha Sim. imagem... Opa, tá legal? Beleza, agora eu te vi melhor. Vamos lá, então, continuando. A raiz da árvore a gente não vê. Ela está debaixo da terra. Ou seja, a gente não percebe o que tem debaixo da terra. Pode ter pedra, pode ter barro vermelho, pode ter barro preto, pode ter adubo ou não. E a gente precisa, para essa árvore se desenvolver, para essa árvore crescer, a gente precisa adubar ela, precisa cuidar dela, precisa regar ela, né? Então, a gente tem os nossos valores. Depois da raiz vem o tronco. O tronco são os nossos comportamentos, que são a nossa base, vamos chamar assim, que vai dar galhos, que são os nossos relacionamentos. O que sustenta os nossos comportamentos? As nossas raízes, as nossas crenças, os nossos valores. O que sustenta os nossos relacionamentos? O nosso comportamento. E aí, dependendo desses relacionamentos saudáveis, se os nossos relacionamentos forem saudáveis, aí nós vamos gerar frutos, que é o nosso resultado. Se a gente tiver bons relacionamentos, nós vamos ter bons frutos. Se os nossos relacionamentos não forem bons, nós não vamos ter bons resultados ou nem vamos ter resultados. Nada. Consegue imaginar, então? A raiz sustenta o nosso comportamento, que é o tronco, que daí gera os galhos que vão gerar os frutos. Então, os relacionamentos são muito importantes na nossa vida. Eu sempre falo para as pessoas, tenham bons relacionamentos. Porém, relacionamento não é só de um lado, né? Eu não posso esperar só que o outro atenda o que eu quero. Eu preciso também ceder, muitas vezes, né? Num casamento, por exemplo. Num casamento, a gente tinha uma vida, digamos, de um jeito. Quando a gente casa ou se junta, né? Ou começa a namorar, a gente tem outra pessoa com outras raízes, outras crenças, outros valores, que às vezes é diferente do nosso ou muito similares. Faz sentido? Então, da onde vêm esses comportamentos inconscientes? Muita gente pergunta. Eu queria perguntar para ti, Rafael, tu acha que a gente tem mais comportamento consciente ou mais comportamento inconsciente? Ou se alguém quiser responder aí também. Olha, se alguém quiser, na minha opinião, eu creio que são muito inconscientes. Comportamentos inconscientes. Na minha opinião, né? A maioria porque a gente age até ter essa consciência de que o que eu faço pode voltar para mim. Até que a gente tenha esse conhecimento, né? Que tudo que eu faço sou eu que gero. Se eu quero gerar uma briga, é só eu responder no mesmo tom que a pessoa está me devolvendo. Ou entender, não, tudo bem, te entendo. Acabou ali. É interessante. Mas até o momento é inconsciente. E aí a gente não sabe o nível de consciência de cada um, né?
Às vezes a pessoa te agride na palavra, vamos dizer assim, mas Uhum. às vezes ela faz isso inconscientemente. Onde é que gera esse inconsciente? Lá na nossa infância. Do 0 aos 7 anos é a fase uma das fases mais importantes da nossa vida, né? Se o pessoal pensar um pouquinho, é difícil lembrar alguma coisa aos 2 anos de idade. O que a gente lembra quando a gente tinha 2 anos de Traumas. idade? Só os Né? Só traumas. traumas. Isso, um É. trauma a gente pode lembrar, né? Um machucado muito profundo, uma briga muito violenta dos pais, alguma coisa que mexeu muito emocionalmente, a gente lembra. Mas e quantas coisas aconteceram? Aconteceram várias coisas, né? Boas. 0, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Até os 4 anos de idade, 90% do nosso cérebro já está formado, né? Então já teve Olha. várias ligações entre os neurônios, já foram Sim. formadas várias camadas e a gente já tem 90% do cérebro formado. E aconteceu muita coisa. Aconteceu coisa boa e aconteceu coisa ruim. Desde o ventre da nossa mãe, a gente já filtra tudo que os nossos pais pensam, né? Sim. Principalmente a mãe, né? O que a mãe Uhum. pensa, o que a mãe sofre, né? Então, tudo isso influencia no quê? No nosso inconsciente. Então, se eu Uhum. estou numa família, se eu estou numa família onde os pais brigam muito, ou o pai é muito autoritário, ou a mãe é muito bonzinha, engole sapo, que nem tu falou ali no começo, né? Às vezes a Verdade. gente fica engolindo sapo. Da onde é que vem isso? Lá da nossa infância. A nossa infância, a gente carrega tudo do jeito que a gente viveu a nossa infância. Então, eu vou dar um exemplo Sim. aqui, ó, né, para o pessoal entender um pouquinho. Digamos que você foi o filho único. Geralmente tem a fama do filho único aqui, não julgando, né? É o que o pessoal fala. O filho único geralmente é mais mimado, principalmente. Uhum. Mimado não no mau sentido, tá? Vamos olhar no bom sentido. Tô bom, né? Ganha No bom muita sentido. atenção. Geralmente é o primeiro neto, é o primeiro sobrinho da família, né? E aí ganha um monte de presente, ganha um monte de colo, ganha muita atenção. E aí, como é só filho Sim. único, né? Os pais dão bastante atenção para essa criança. E não tem nada de errado nisso. Não vamos julgar aqui o que é bom, o que é Sim, ruim. sim. Apenas pegando um fato, né? Os pais dão bastante atenção para aquela criança. Quando essa criança cresce, vai para o mercado de trabalho, Hum. o que ela espera dentro de uma organização? Atenção. Acolhimento. Atenção, Exatamente. acolhimento, aceitação. Os pais delas aceitaram ela tanto, deram tanto carinho Que para tudo que eu ela, falar tá tanta certo. atenção, e aí ela cai essa criança cai num setor, esse adulto agora, né? Cai num setor onde o chefe não fala com a equipe, né? Como é que É, fica? meio assim. O que o inconsciente desse adulto ele quer? Atenção. E aí, inconscientemente, a gente começa o quê? A ter comportamentos para ganhar o quê? Atenção. Atenção. Exato. Atenção. Só que a gente está falando aqui de ampliação de consciência. Se esse ser humano não souber disso, ele vai continuar tendo comportamentos inadequados para ganhar Exato. atenção. Atenção. Então, Tudo se ele isso. não ganha atenção de uma maneira saudável, ele vai procurar atenção de uma maneira inconsciente, né? Por quê? A gente Maneira precisa o tóxica, quê? né? O inconsciente trabalha para quê? Para a gente sobreviver. Uhum. Então, atenção é uma necessidade básica de todos nós, seres humanos. Então, a gente precisa de atenção. Se eu não tenho atenção, o meu inconsciente vai dar um jeito, né? Isso já é automático. Então, a gente Pelo bem ou precisa... pelo mal, ele vai chamar Isso, atenção. isso, exatamente. O Eric Berne, né, que tu conheceu na formação que tu fez comigo lá, eu falei das necessidades emocionais, né? Ele traz como uma das necessidades básicas o reconhecimento. E o reconhecimento é ser percebido, ser notado, ser visto, ser valorizado. Se eu não tenho isso, eu inconscientemente vou procurar por isso, mesmo que seja negativo. Porque é Sim. melhor receber um tapa, receber um Do- feedback negativo, do que ser Não ser ignorado, visto. não ser Exatamente. visto. Tá? Todos Você vê, nós, né? até os tímidos, né? Até os tímidos precisam ser vistos. Eles não gostam.
Mas o que eles fazem quando eles entram numa sala de aula atrasado, por exemplo? Passa na frente do projetor, derruba o material da carteira do amigo, tropeça, sei lá, chama atenção. É o De inconsciente alguma dele forma. fazendo o quê? Né? Me vejam, eu preciso ser Aham. visto. É bem assim. Tá? Então, É incrível. nós temos muitos comportamentos inconscientes, né? Então, é muito normal e a gente precisa fazer o quê? Começar a perceber isso dentro de nós. O que que eu faço para ganhar atenção? O que que eu faço para eu realmente ser visto, ser percebido, ser notado? Se for de uma maneira saudável, ok. Agora, se for de uma maneira não saudável, isso vai influenciar no meu, né, nos nossos relacionamentos. Tá fazendo Olha sentido? só. Total, né? Né? Muito. Nossa, que Então, legal, né? e muitas vezes a gente não sabe isso, né? A gente começa a ter comportamentos e não sabe por que, que o outro reage dessa maneira. E até eu acho interessante porque os maiores estudiosos de comportamento, muitas vezes, alguns são até físicos, né? Sim. Olha que interessante, né? E tem uma lei da física que cabe ao comportamento. Toda ação leva a uma Reação. reação, né? Olha Então, só, se eu né? tenho ações, a minha ação faz despertar no outro alguma reação. Se a minha ação for boa, provavelmente a tendência é grande de ter uma reação boa. Se eu saio berrando, gritando com alguém, Vai provavelmente ter. a reação vai ser ruim também, né? Então, a física está até Interessante. ligada nos nossos comportamentos. Então, A isso que é gente legal. vê. Oh, perdão. A gente vê então que conexa muito a consciência, a questão da expansão da consciência com a comunicação não violenta. Ela na verdade, é lidar com a sabedoria do corpo, né, Jaime? Você decifra Perfeito. seus sentimentos, vai perceber que tem um sistema de. Na verdade, tem um sistema de feedback maravilhoso aqui dentro, né? Vai mostrar a Isso, exato. necessidade, só que o detalhe é se elas estão sendo atendidas ou não, né? Esse que Isso. é o X da questão, quando elas estão sendo atendidas ou não, e o que fazer quando não são atendidas. É aí que é Legal. a nossa expansão, né? É, olha que dica maravilhosa que tu tá dando aí, né? Um dos maiores, quem mais dá feedback para nós mesmos é o nosso corpo. Se a gente começa a olhar, a entender o nosso corpo, as nossas emoções, né? Porque as nossas emoções, elas se expressam no nosso corpo. Então, se eu estou com raiva, eu posso ganhar dor de barriga, eu posso começar a tremer, o coração começa a palpitar. Se eu começar a entender o meu corpo, esse feedback que nem tu falou, Rafael, eu começo a me entender melhor, né? Então, eu paro e penso. Nós temos três dimensões de se apresentar, né? O ser humano tem três dimensões: o pensar, o sentir e o agir. O agir é o comportamento, certo? A gente Então, apresenta os nossos sim. comportamentos. O Uhum. pensar a gente pensa a partir das nossas experiências, tudo aquilo que nós já estudamos, né? Então, se eu já estudei PNL, se eu já estudei coaching, se eu já estudei Reiki, se eu já estudei barras de access, né? Eu penso a partir dessas minhas experiências, do meu conhecimento. Exato. E o sentir, Sim. que é algo muito ignorado na infância. Quantas vezes, né, as crianças ouvem: não fica triste, não chora, homem não chora, não Muito, fica né? com raiva. O que é esse chorar, esse raiva? O que é, né? Não fica com medo. São as Sentir. nossas emoções básicas que a gente Sim. precisa sentir, acolher e trabalhar isso. Então, se alguém estiver Sim. nos ouvindo e tiver filhos pequenos, a gente precisa, por exemplo, quando a criança vem com medo, a gente acolhe o medo. Quando a criança vem triste, a gente acolhe essa tristeza. A gente não fala para a criança, não precisa ter medo, não precisa ficar Uhum. triste. Precisa sim, Explicar, ela né? vai ficar. Ela não controla isso, né? Nós não Sim. controlamos isso, certo? Isso vem e aí a gente precisa acolher. Então, quando uma criança ouve muito, homem não chora, homem não chora, homem não chora, esse adulto, homem, vai ter dificuldade de expressar suas emoções, né? Então, ele não vai ter consciência dessas emoções, ele não vai saber o que o corpo dele está sentindo, e aí como é que ele vai Sim. desenvolver um comportamento diferente, certo? Então, a gente precisa sempre ficar atento às três dimensões: os nossos pensamentos, né? A gente tem os pensamentos, o nosso teatro mental dentro da nossa cabeça, né? Que fica julgando, Total, né? Exato. pensando. E o que eu faço com isso? Eu observo os meus pensamentos ou eu simplesmente penso e falo o que eu penso, né?
Porque Conflito. isso também afeta o nosso relacionamento. Se eu Total, falo o né? que eu penso, muita gente, né, Rafael, pensa que falar o que pensa é ser autêntico. Não tem Não, nada a ver com não. autenticidade isso, né? Aí é o A ego falando, né? Isso, aí é o ego que está falando, é a minha razão que está falando, né? Eu estou certo e você está errado. Inclusive, isso a gente Sim, aprende na nossa infância, né? O que é certo e o que é errado. Aí eu sempre pergunto para os grupos, para quem é certo e errado, né? O que é certo para o exatamente. Jaime pode não ser certo para o Rafael. E tá tudo bem, desde que eu saiba Total. respeitar. Olha só, quando uma pessoa discorda da gente, a gente devia agradecer, né? Por quê? Por que agradecer? Porque quando uma pessoa discorda, a gente precisa pensar o seguinte: essa pessoa está com um ponto de vista diferente do meu. Olha que legal. Exatamente. É. A gente precisa É sair infinitas desse. possibilidades, né? São Isso. infinitas possibilidades que a gente fala, né? A gente vive num mundo dual, né? De sim ou não, certo ou Sim. errado, alto ou baixo, bom ou ruim. Mas não existe só duas possibilidades. Uhum. Quando a gente fica no mundo dual, só no certo e errado, a gente fica só com duas possibilidades. Quando a gente amplia a nossa consciência de que existem Abre. infinitas possibilidades, e isso que é Ixi. maravilhoso no ser humano, por isso que eu gosto tanto de estar em grupo, porque quando eu estou com 30 pessoas, por exemplo, Nossa, existem no mínimo, né, Rafael, 30 no mínimo. possibilidades de olhar para uma Exatamente. coisa, né? Sim. Eu É posso maravilhoso. olhar Isso para é eu posso olhar para isso aqui e uma pessoa pode dizer para mim que está vendo um foguete. Ok? uhum. A Total, né? imaginação da criança dela está vendo um foguete. Tá errado? Não. É uma percepção, né? Percepção. Ah, essa caneta aqui é preta. Não, é azul. Aí começa a brigar porque é preta ou é azul. E aí Nossa, total. eu não crio outras possibilidades. Isso que é maravilhoso. Bem, Então, as pessoas pensam diferente, as pessoas sentem diferente. Em algum filme tem gente que chora, tem gente que não chora. Tem uhum. gente que fica com raiva, tem gente que não fica com raiva. Então a gente sente diferente, né? Bem, E a gente age diferente. E aí eu vou fazer mais uma pergunta. O que vem primeiro, pensamento ou sentimento? A emoção pensamento. ou a razão? O que vem primeiro, a Não, emoção ou a creio, razão? creio que é sentimento. Vamos dizer, alguém te fala uma coisa, a primeira coisa que vem é o sentimento. É aquela. Vem o pensamento. Não, sabe, agora me deu uma. Acho que é o pensamento, cara. Porque Essa é uma primeiro tu pergunta difícil de pensa. responder, né? Mas a É, porque neurociência, primeiro. a neuro... Porque é, a mesma voz que tá na cabeça não é a que sai, né? Porque às vezes você manda é, aquela pessoa para aquele lugar e. Ok. Então é assim, tá, aí você, opa, reflete primeiro o pensamento, depois a consciência. É incrível. Então, mas uma mentira que nos falaram por muitos anos, por isso que não tem certo e errado, né? A Terra já era plana, não Sim, era? Né? E já agora ela é é. redonda e tem gente questionando que ela é plana de novo, né? De Então, novo. né? Mas o que é certo e até quando que é certo determinadas coisas, né? Por exemplo, falaram por muito tempo para nós que nós somos seres racionais. Uhum. Porém, a neurociência já provou que nós somos seres emocionais. A gente Total. sente antes de pensar. Uhum. Então, as emoções, os sentimentos vêm antes do pensamento, né? Então, numa situação de estresse, a gente sente primeiro e aí fica com medo, fica Depois. com raiva, depende da situação, e depois a gente pensa. Às vezes pensa e age inconscientemente, certo? Mas Sim. primeiro a gente sente. Até na ordem dos cérebros, né? A gente tem três cérebros, né? Tem uma teoria chamada cérebro trino, Que a que a sua gente tem o travou. cérebro reptifuga, né? Certo? Emocional, que é o segundo cérebro, que rege as nossas emoções. Depois vem o neocórtex. O neocórtex, né? Aquela parte onde a gente vê parece minhoquinhas assim, né? Esse é o Uhum. nosso neocórtex que faz a gente pensar. Esse foi o Uau. cérebro formado por último. Então, as Olha aí. emoções vêm antes. Por isso que é tão importante a gente saber o que a gente sente, porque os nossos comportamentos eles vêm depois das nossas emoções. Então, Uau.
Se você quer ter consciência comportamental, você precisa ficar atento às suas emoções, né? E aí tem as emoções que são básicas aqui, que são a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojo, né? O nojo no sentido da repulsa de algumas coisas, Sim. certo? E a culpa também, E, né? e a... Geralmente Oi? a culpa também, né? Ela é bem agressiva para pro eu, né? Isso, tem várias teorias das emoções, certo? E Uhum. essas são as emoções básicas, né? A culpa vem quando eu acho que eu estou errado, né? Quando eu acho que eu fiz algo errado. Mas daí aí já Compreendo. vem do nosso pensamento. A gente já pensou. Ah, A entendi. gente Não sente veio do. culpa quando a gente pensa que está errado. Alguma coisa está errada. A Brené Brown, que é uma autora que eu gosto muito, americana, que escreveu alguns livros aí que eu gosto muito, A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem para a Liderar, ela fala que... Deixa eu assumir um pouco o meu pensamento agora. A gente estava falando de culpa. Ela é uma estudiosa da culpa, da vergonha e da vulnerabilidade. Gosto muito do estudo dela, né? A partir dos estudos da culpa, da vergonha, ela descobriu a vulnerabilidade, que isso pode ser um assunto Uhum. para uma outra live, mas Legal. tem tudo a ver com as nossas emoções. Não está nada errado que a culpa está ligado às emoções, né? Mas é um sentimento que a gente tem. Eu me sinto culpado, né? Mas antes de eu sentir, eu já pensei. Porque tem uma diferença entre emoção e sentimento. A emoção é as emoções básicas, ali a raiva, a Uhum. tristeza, o medo, ok? E Sim. aí vem o pensamento, e aí eu me senti culpado. Aí é sentimento. O sentimento vem depois do pensamento. A Que legal. emoção vem antes, tá? Então tem as Beleza. emoções básicas, certo? E aí depois tem os sentimentos. Aí sentimentos são infinitos. Só que o sentimento vem Ó. depois de eu ter pensado em alguma coisa, tá? Uhum. Então, o pensar, o sentir e o agir estão conectados. Se eu consigo saber o que eu estou pensando, saber o que eu estou sentindo e ter consciência do meu comportamento, eu vou conseguir tomar decisões, fazer escolhas mais adequadas, pensando também no outro, né? Pensando nos meus relacionamentos. Tá fazendo Uau. sentido isso? Total. Jaime, me diz assim, veio uma pergunta aqui agora. O pessoal perguntou para mim aqui se a CNV, né, ou que a gente está comentando, ele se compara com uma prática espiritual, já que ela dá a oportunidade de conectar a gente com a nossa essência. O que que tu acha disso? Sim, eu gosto muito da comunicação não violenta, né? É algo que eu sou apaixonado e eu sempre aprendo mais porque ela é tão profunda. Eu até chamo de filosofia de vida, né? Uau. Então, se ela amplia a consciência, tem a ver com a nossa essência. O Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ele fala que a Uhum. comunicação violenta, ela só nos ensina o que a gente já sabe, porém a gente esqueceu. Então, lá na nossa essência, lá na nossa infância, a gente já praticava a CNV. É só Sim. observar o comportamento das crianças, né? Dizem que a Uhum. criança nasce pura, pura no sentido que ainda não está tão contaminada. É lógico que a Exato. gente já vem com uma carga genética junto, né? Os comportamentos, alguns inconscientes Total. dos Sim. nossos ancestrais, certo? Então, dizem, né? Se a gente fosse numerar aqui, 50% já vem e 50% a gente desenvolve, certo? Né? Da nossa Show. personalidade. Então, alguma carga genética já vem. Mas a criança, ela é pura, ela, por exemplo, duas crianças numa creche ou três crianças brincando, uma tá com um carrinho, uma arranca o carrinho da outra, aquela lá começa a chorar. O terceiro viu isso, ele já vai lá e pega um carrinho, ó, pega o carrinho e brinca com esse, certo? Ele Olha já só. gerou uma empatia. Ou ele passa a Sim. mão, ou pega na mão, certo? Já tem aquele cuidado com o outro, já se importa com o outro. Então as crianças Olha que já interessante. faziam isso, porém, dentro da sociedade, da caixinha que a gente vive, né? A gente vai para a escola. Não estou falando mal das escolas aqui, pelo amor de Deus. As escolas são necessárias e importantes, tá? Mas põe Sim. 40 alunos numa sala de aula, 40 alunos diferentes, Meu. com Nossa. um método de Aí já- ensino, né? Isso me dá até um arrepio, né? Nem É fala. como, Deus o é livre. como pegar assim, ó, imagina agora uma metáfora, né? Tem uma banca de uma pessoa que vai aplicar uma prova. Aí tem um macaco, um passarinho, um elefante e um cachorro. E a prova é subir na Exato. árvore. A mesma prova para cinco Já foi. animais diferentes.
quem é que vai É ganhar? bem assim. O macaco vai ganhar, ou o passarinho vai ganhar, né? Primeiro, E o sim. elefante vai ter dificuldade, ele não vai conseguir subir na árvore, né? Então, assim é o É. nosso sistema educacional. Não estou criticando, pelo amor de Deus, assim, é Não, e tudo. Uma coisa que eu o aprendi, né? Eu fiz pensamento é o mesmo. é, eu, eu fiz psicologia, uma das minhas formações é psicologia transpessoal, onde a transpessoal, ela prega que tudo tem o seu lugar, né? Só para o pessoal entender, a transpessoal é quando a gente barra na ciência, né? Mas a transpessoal vai além. Ela pega a espiritualidade e une-se à ciência, né? Legal. E pega tudo quanto é tipo de estudo e integra. Então, a transpessoal, ela não ignora nada. Ela integra tudo. E aí uma professora Uau, falou uma frase que eu show. nunca me esqueço. Tudo tem o seu lugar, né? Não tem nada, a gente não descarta nada na transpessoal. Então, Olha aquilo só. existe por algum motivo, né? Alguém Uhum. inventou essa teoria. Então, não critica o coaching, não critica o PNL, não critica a barra de acesso, não critica o Reiki. Se alguém É exato. fez, tem um propósito, E é uma base. né? E Ajuda faz bem para alguém, alguém. ajuda É alguém. bem isso que a gente fala. Isso, né? Ajuda. É assim, algumas pessoas criticam tal coisa, mas isso ajuda algumas pessoas, né? Uhum. Então, cabe a nós, aí isso já é um processo evolutivo que a gente precisa alcançar, né? Se alguém critica algo, a gente não critica a pessoa também. A gente apenas Bem assim. respeita a opinião dela. Ok, se ela pensa assim, qual que é o nível de consciência dela? Não sei qual que é o nível de consciência dela. Se ela acha aquilo errado, está de acordo com os valores dela. Cabe a mim aí usar a comunicação não violenta de uma maneira adequada, assertiva e falar isso para ela. Se eu quiser me Show, né? conectar com ela, porque a Você comunicação vê. não violenta também não adianta eu falar bonitinho. Comunicação não violenta não é falar bonitinho. Um dos principais É falar na hora objetivos é certa. criar uma conexão, né? Então, se eu Sim. acho que o que eu falar, a minha intenção é ampliar a consciência dele, por exemplo, porque a gente precisa ir para uma conversa, né, Rafael, com uma intenção. Se eu for com a Certo. intenção de dizer que você está errado, se eu for com a intenção de dizer você precisa mudar, não é É conflito. CNV. Exato. É conflito na É certa, conflito. né? Então, se eu estou indo com a intenção, por exemplo, de ampliar a consciência, de dizer que ele pode enxergar de uma maneira diferente, mas que se ele não concordar, ok, né? É a opinião Sim. dele, aí a gente evita esses conflitos. Mas a gente precisa ter esse nível de consciência também apurado, né? De que, opa, ele E criticou, por exemplo, a igreja. Ah, a igreja, né? Uma pessoa que não não acredita em adianta. Deus, por exemplo, né? Ok ela não acreditar em Deus, tudo bem, né? É a Agora, opção se eu dela, né? é a opção dela, não tem problema nenhum, né? É o jeito que ela está enxergando a vida naquele nível de consciência dela. Tudo bem? Também não estou dizendo que se ela aumentar o nível de consciência, ela vai acreditar em Deus. Não é isso, É bem né? isso. É. Não é Mas é isso. uma coisa interessante, né, Jaime? Que a gente sempre conversa aqui no Instituto e entre os, não só os terapeutas, as pessoas que vêm fazer curso com a gente, tudo. Que nem você falou, não está criticando o sistema de ensino, só voltando ali, né, a questão. Não. O problema é Isso. que essa base de consciência não se ensina. A criança ou Isso. aprende apanhando, ou aprende indo ao psicólogo, um psicanalista, fazendo, como falou, qualquer, ou numa igreja vai aprender, ou num culto. É, é a base de Mas, respeito. Não se ensina. Não se ensina. Ah, não pode roubar, não pode matar. Por quê? Não se dá o porquê das questões, apenas faça. é Então, um isso. dos objetivos. Apenas faça. É assim que foi e faça. Ah, mas eu não quero. Eu tenho um caso ali na cidade que a gente estava, em União da Vitória, né? Dias atrás, que aconteceu um caso lá que a pessoa perdeu a vida, né? Ela tirou a própria vida, por quê? Porque não seguia os padrões familiares. Isso é porque tinha que seguir um padrão Uhum. familiar. Tem que ser médico, tem que ser engenheiro, você tem que ser algo, advogado, você não pode ser um designer de produto, você não pode ser, sei lá, padeiro, você não pode abrir uma loja. Não, a nossa família não tem Músico. lojista. Não pode ser músico. Não, não pode, Deus o livre, vai virar maconheiro, o pessoal fala, né? E não é isso, É? é a profissão. Não se ensina. Eu tenho amigos aí que são do jazz aqui em Blumenau mesmo, você deve conhecer ele. O cara é um excelente, toca jazz pra caramba, cara. E no começo da vida dele, o pai dele disse: você vai fazer faculdade de engenharia.
terceiro ano de engenharia, o cara desistiu e foi embora, cara. Tá, Claro. hoje toca jazz e faz o que quer. E é o que que ele é? É bem sucedido no jazz. Eu pessoal, pô, o É, cara faz o que ama. Então o, isso não se ensina, fazer o que ama, o que você quer, né? Você não, o pai não. não chega hoje pro filho, e aí, o que que você sente, o que que você quer? Não existe isso. Então é É, diferente. com certeza. É, um pai que faz isso tem um nível de consciência, né? De saber que, por exemplo, o filho que foi fazer engenharia ali, que o cara que tocava jazz, ele sofreu por 3 anos, né? É, não era o que ele queria. Na verdade, também, sem julgar o pai também, o pai ele estava suprindo necessidades dele que ele não conseguiu suprir na Não vida teve. dele, né? Então, ele busca essa contemplação no filho, né? Assim É, como às vezes a maioria das pessoas sem consciência, né? E elas procuram se alimentar de coisas externas, né? Então, assim, a culpa é do exatamente. governo, a culpa é dos meus pais, a culpa é da minha esposa, do meu marido, né? A culpa é do meu sócio. Então, Total. enquanto eu botar culpa no outro, eu não tenho autorresponsabilidade, né? A partir do momento que quem estiver nos ouvindo conseguir adotar na sua vida que tudo o que acontece é responsabilidade nossa, né? A Total. vida fica mais leve. Independente do que aconteceu, tudo é nossa responsabilidade, né? Então, e o que é ser responsável? Aconteceu uma batida de um carro, por exemplo, né? Não importa se o outro cruzou tua frente, né? A gente vai procurar um Total. culpado apenas para na justiça poder, né, cobrar. Porém, o que é Exato. responsabilidade? Eu gosto sempre de diferenciar responsabilidade de culpa, né? Ok, tem um culpado, mas não adianta brigar, né? Os dois são responsáveis pela batida. Você estava ali também, é responsável pela solução desse problema. Então, batemos, ok, como é que vamos resolver da maneira mais adulta, mais saudável possível? Né? Isso é ter consciência de que o acidente já aconteceu, né? Não dá para Volta, evitar mais. volta aquela lei da É, ação e reação, né? Voltou lá. Ação e reação. é Cruzou minha frente. Se eu xingar, é uma coisa. Se eu dizer, opa, desculpa, é outra. isso. Como é, Não como tem? é que eu vou chegar mais fácil num acordo, né, Rafael? Xingando ou Não dá. sentando e conversando, né? Exato. Que vai ser mais saudável para os dois lados, né? E é, e é Independente interessante, do outro continuar te xingando, né? Não, porque a culpa é tua, a sim. culpa é tua, a culpa é tua. O que você faz? Olha só, olha que legal. Aí a gente chega em algo inconsciente da maioria das pessoas, porque a gente não aprende isso na escola também. Se o cara Não, tá não. brigando contigo, talvez a necessidade dele naquele momento seja desabafar, seja botar para fora. Só. Ele acabou de brigar com a mulher em casa, saiu numa disparada e aí por isso que causou o acidente, né? Então, Sim. aí ele descarregou em ti. Só que isso ficar parado ouvindo um cara te xingar não é fácil, né? Mas o que é consciência? Isso é dele. Ele está com alguma necessidade que eu não sei, Sim. certo? Então, talvez ele precisa ser ouvido, precisa reclamar, precisa descarregar, sei lá. Então, e aí espera ele acabar de te xingar, né? Vai E mexer aqui aí, vai. dentro, ó. Por isso que é importante olhar para os nossos sentimentos. Pô, tô ficando com raiva dele. Tô ficando com raiva dele, Vou ativar. né? Mas eu não posso Exato. descarregar nele. Ele acabou de bater o carro, eu não sei o que aconteceu antes. Só que isso tudo é difícil, né? Mas o que tem por trás disso? O que tem por trás dos comportamentos? O Rosenberg diz para nós, né, da CNV, voltando à CNV, que por Sim. trás de todo comportamento tem uma necessidade, tá? Total. E aí eu gosto de Olha ampliar só. esse conceito dele, que é assim, ó, por trás de todo comportamento julgado por nós inadequado, tem uma necessidade não atendida. Então, se aquela pessoa está tendo um comportamento inadequado, ela está procurando saciar uma necessidade. Então, as necessidades, elas. O Rosenberg diz que quando a gente começa a não olhar para o comportamento, porque a CNV ela convida a gente não olhar para o comportamento, olhar para Uhum. a necessidade que tem por trás do comportamento. Aí a gente tem até dificuldade de elencar necessidades. Por exemplo, Sim. né? O que são Total. necessidades? Eu tenho necessidade de proteção, segurança, afeto, necessidade de ser aceito, de reconhecimento, necessidade de descanso, necessidade de diversão. Então, naquele momento,
ele tem uma necessidade que eu não sei qual que é. E aí, a partir do momento que eu abordo ele a partir de uma necessidade e não do comportamento, a gente vai evitar conflito, Uhum. né? Exato. Porque aí ele tem uma necessidade, mas aí é bem importante a gente não olhar só para o outro, né? A gente precisa olhar para nós, Nossa. tá? Exato. Também. Eu também tenho uma necessidade de bater no meu carro, né? Então eu Imagina? tenho uma Nossa. necessidade também. E aí algumas pessoas dizem assim, é necessidade de justiça. Mas justiça tem julgamento, de certo ou errado. O Rosenberg Tem fala isso. que justiça não é uma necessidade, porque tem julgamento, né? De quem está Uau, certo e perfeito, errado. né? Então, o que é a melhor coisa a se fazer naquele momento? É a gente sentar, conversar. Se o cara tiver com raiva, deixa ele descarregar a raiva dele. Se ele tiver te ofendendo, você ouve e depois fala do seu sentimento, né? Fala como você se sentiu. E aí você consegue começar um diálogo. Funciona Olha só. sempre? Né? Funciona sempre? Não. Mas tem uma grande chance do diálogo mudar de direção. Se a gente É ficar compaixão brigando, e cooperação, na verdade, né? É apenas isso. isso, Compaixão e cooperação. exatamente. Né? Olha Então, só. olha só, o que tem por trás de um comportamento inadequado? Tem uma necessidade não atendida. Sim, Vamos voltar naquele exemplo lá do mundo organizacional, lá do começo da atenção. Se sim. se aquele adulto que a gente falou na infância ganhou muita atenção e na empresa ele não ganha atenção, ele vai começar a ter comportamentos inconscientes, vai chegar atrasado, vai entregar um relatório errado, vai baixar a produtividade, isso Bem isso. inconscientemente, porque ninguém quer errar Dica. conscientemente, Sim, né? Então ele começa a fazer coisas inadequadas inconscientemente, porque quando ele errar um relatório, chegar atrasado e baixar a vão dar atenção. produtividade dele, o que vai acontecer? O chefe dele vai chamar ele. Vai chamar ele Sim, pelo nome, vai falar olhando nos olhos dele, e aí o que o nosso adulto está ganhando? Atenção, atenção. Por certo? isso que é também ferramentas interessantes em empresas, já falando de corporativo, né? Que Aham, era a ferramenta 360, né? Que a gente utilizava muito. sim, Eu te ouço, você me ouve. Agora vamos ver o que a gente faz com isso. isso, exato. É bem Né? interessante isso. Uma das ferramentas organizacionais que pode ampliar muita consciência, ajuda muitas pessoas, é feedback. Só que as pessoas não Sim. fazem muito feedback nas empresas, por alguns Que perde motivos, tempo, né? né? Porque perde tempo e Perde perde tempo, produção. isso, perde tempo. É tempo, é produção, é As pessoas falam complicado. assim, E eu esse, não tenho tempo para dar feedback. Os líderes falam, eu não tenho tempo para dar feedback. Exatamente porque você não dá feedback, você não tem tempo. e Porque uma coisa, sabe? tem uma Pode, frase da pode. Brené Brown que é bem interessante. Não vou falar ela por completo, não sei de cor, mas é assim, ó. Se você não parar um tempo para você olhar para os sentimentos da sua equipe, das pessoas, né, aquele olhar de ser humano, se você não poupar um pouquinho de tempo, investir um pouco de tempo para as pessoas, para olhar para os sentimentos dela, você vai ter que gerenciar depois a improdutividade delas, a desmotivação delas, ou seja, esses Total. comportamentos inadequados, né? Então, Exato. é um ser humano que está na tua frente. Né? Quando o cara que bateu o carro, ele é um ser humano que está na tua frente, com necessidades, assim como você, com problemas, assim como Bem, você. Então, a gente tenta olha só. resolver de uma maneira É, mais tranquila. uma das coisas que eu acho incrível é justamente isso. Não só falando de nós, terapeutas, como psicólogos, quando entra um psicólogo ou um terapeuta numa empresa, ele não tem esse acesso. Por quê? Porque se ele tiver esse acesso ao ser, ao colaborador, o que acontece? Esse cara, a primeira coisa, ele vai pensar assim, se eu ouvir demais, ele vai me pedir aumento. É mais ou menos o que É, acontece. crença, Você né? pode Uma ver, crença. total. Quando eu chamava um colaborador apenas para ouvir ele na minha sala, vamos dizer, Aham. dos 96% que me falava, pois é, eu tô triste porque eu preciso de um aumento. Aí você repassa isso para cima para a diretoria, o que acontece? Mas esse aí sempre vem. Primeiro se vê a parte do que não fez, mas e o que fez não se considera. Então é interessante porque vai gerando esse desgaste até no próprio profissional. No próprio Sim. profissional que está tentando ajudar e despertar a consciência. Então, eu estou falando de uma particularidade minha, foi um dos gatilhos que eu tive. Poxa, eu estou pensando em gestão de pessoas, mas até que ponto, sentado nessa cadeira como gestor de pessoas, eu estou trabalhando para as pessoas
ou estou trabalhando para o sistema que alimenta pessoas. Então, isso foi um Isso, gatilho muito importante para mim. A partir do momento que eu. perfeito. Por quê? Despertar da consciência. Foi tudo. Eu disse, Isso. pô, não estou trabalhando para as pessoas, eu estou trabalhando para que o sistema alimente as pessoas. É É. diferente, é uma coisa muito diferente. Ou é E a outro ponto gente de não tem esse vista, né? acesso. É? Exatamente. Quando você está dentro de uma organização e você é líder, né, que nem tu foi, tu está lidando com seres humanos, né? Não profissionais, não só profissionais. Não podemos deixar de lado os resultados, lógico, a gente é cobrado por isso, mas os resultados vêm da onde, né? Das pessoas. Humanos, Então, se eu humanos, é. investir nas pessoas, souber lidar elas como seres humanos, entender as necessidades que elas têm, nossa, quando eu descobri que por trás dos comportamentos tem necessidades, e você É, conseguir fazer a leitura das abre. necessidades, muda tudo. Eu não julgo mais, né? O nosso problema é o quê? Julgar. Julgar, a gente, às vezes as pessoas põem como meta, vou parar de julgar, né? Elas fazem CNV, fazem comunicação não violenta, vou parar de julgar. Impossível, né? Julgar é biológico. O que eu posso mudar Sim, então? Eu posso mudar. Eu julguei aqui dentro, é normal. Eu julgo de só a acordo com forma os de meus repassar. valores, porém eu não vou expressar o meu julgamento. Eu vou expressar de uma maneira que crie uma conexão, não uma maneira que afaste o outro, né? Tem Exato. uma frase aqui Até que para o teu eu gosto de conhecimento, dizer. né? Vai agregar o seu próprio conhecimento, Claro, dependendo da com resposta da certeza. pessoa, né? Exato. Né? Tem uma frase que eu gosto do filósofo Krishnamurti, né? Não sei se você já ouviu falar. Observar sem avaliar é a mais elevada forma de inteligência humana. Uau. Né? Então, vou repetir para o pessoal. Observar sem avaliar é a mais elevada forma de inteligência humana. Ou seja, Fechou. não olha para o comportamento, não julga o comportamento. Se aquela pessoa está reclamando, eu gosto sempre de pegar o exemplo da reclamação. Tem muita gente que reclama, né? Da vida, do trabalho, das Tudo, coisas que né? acontecem consigo mesmo. Aquela pessoa, o comportamento de reclamação, que necessidade que tem por trás? Às vezes é Atenção. ser vista, atenção, É. reconhecimento. E a maioria das vezes é isso. Ela Mas é só aprendeu, olhar. Nossa, isso é. né? Lá na infância dela, Rafael, ela aprendeu a receber atenção através da reclamação. Porque Mas é? provavelmente os pais dela só chamavam, davam atenção para ela quando ela reclamava. Então, isso é o comportamento inconsciente. Isso criou linhas neurais no seu cérebro que, opa, eu reclamo, eu ganho atenção. Então, lá Olha na só. minha vida adulta, inconscientemente eu vou reclamar para ganhar atenção. E aí eu julgo o Interessante. comportamento. Ao invés de eu julgar o comportamento, eu preciso dar atenção para essa pessoa. Ok? Uau. As pessoas que reclamam muito, a gente tenta se afastar delas. Pois Não, é. é essa pessoa que a gente precisa ter o olhar do amor. O olhar do amor que ela está reclamando, ela está precisando de alguma coisa. Então eu chamo ela e converso com ela. Ah, mas eu vou ser psicólogo? Não. Dê apenas atenção. Acolha a reclamação, tente entender a necessidade que tem por trás dessa reclamação e aí você está ajudando. Uau. Faz sentido? Total. E é interessante que pode ver em rodas de conversas, vamos falar até no círculo familiar, né? Cutucar a ferida. O primeiro assunto que vem é o Vai, quê? Ah, porque a vizinha lá, aí gera assunto, gera burbúrio. A mesa do almoço gerou assuntos aleatórios, mas só diante de reclamações. Uma hora só é falando de isso. reclamações e quanto mais. É que nem fila do SUS, né? Que a gente fala, né? Um tem uma ferida, o outro quebrou o braço. Ah, mas eu tô com o braço estourado e quando não sei o quê. E aí vai aumentando a desgraça, né? Quanto maior O a meu é desgraça, pior. mais atenção. O meu é pior, né? Sempre é o pior. E é É. isso que tem que mudar. É isso que a gente quer mudar, né? Mas estamos tentando. Estamos na corrida aí. É isso, mas e não existe fórmula mágica para isso. Não tem. Existe começar a observar. Todos nós temos capacidade de observar, uns mais, outros menos. Então a gente observa o nosso pensamento, o que a gente está pensando. Opa, eu estou julgando. Ah, essa pessoa só reclama. Sim. Muda esse pensamento. O que ela está precisando? Qual que é a necessidade dela? Atenção é uma necessidade básica. Então ali você já normalmente consegue muita coisa. Ah, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser Uau. acolhida, né? Tem várias necessidades por trás. Então, ao invés de eu ficar
julgando, interpretando de acordo com as minhas crenças e os meus valores, eu vou olhar para necessidade. E aí eu vou criar uma conexão. Então, se eu quero mudar o outro, que é impossível, né? A gente não muda o outro, Não tem como. eu mudo a minha forma de interagir com o outro. Aí a minha ação diferente vai levar a uma reação diferente do outro, né? Uau. Isso é tão bonito, né? Isso é tão lindo isso que as pessoas pensam, não, isso aí é, eu não sou Buda, não precisa ser Buda. A gente Precisa. só precisa ter consciência, né? Que a gente Uau. está lidando com seres Show. humanos. Tem uma Não frase do sei se Rosenberg. era. Ah, fala, Pode? Rafael. Vai. Não, não, vai, segue. Tem uma frase do Rosenberg que eu gosto muito também, que é 90% dos nossos comportamentos, né, dos conflitos, são gerados pelas nossas interpretações, né? Tá? Nada Então, mais. é isso. 90% dos nossos conflitos são gerados pelas nossas interpretações, né? Então, a gente Caramba. precisa observar a nossa interpretação. Porque no nível das necessidades não tem conflito, aí tem compreensão, né? No nível do Uau. comportamento, tem conflito. Sim. Só assim, conflito é bom, né? Se eu souber trabalhar ele, aí Uhum. tudo bem. O problema é quando vira, né, conflito de certo e Debate. errado. Exato. Conflito entre ideias é saudável. Conflito entre pessoas que não é saudável. Tudo bem? Então, o Rafael tem uma ideia, eu tenho outra. Vai gerar conflito, porque é totalmente contra. Se eu souber fazer uma gestão disso, é saudável. Então, conflito de ideia é bem-vinda. Conflito de pessoas que não é bem-vinda, né? Então, a gente É precisa verdade, de convivência, né? de convivência. A gente precisa subir um nível de consciência Total. e ir para o nível da necessidade. E aí Uhum. a gente vai começar a compreender um ao outro. Lembrando que sempre olhando para a necessidade do outro e a necessidade minha. As duas necessidades precisam ser atendidas para que a gente fique bem. E aí gera uma Uau. conexão. Isso é bem Que forte, é bem show, legal. que show. Nossa, é assunto assim para, eu creio que para uns 4 dias aí de live, né, Jair? A Oh, gente está com se certeza. aproximando aí Não, tô dos vendo aqui, dois cara, meu, minutinhos. só falta três Passou minutos, é rápido. isso mesmo? 3. Tá, agora deu 2. É muito assunto legal, porque a gente começa a buscar não só a base do relacionamento, a base dos conflitos, e você vê que tá na mão, tá na nossa mão, né? Gerar um Isso. conflito e gerar a expansão da consciência para todos os lugares. Legal. Aí, não, é perfeito. Eu até sinto muita gratidão aí por tudo que você trouxe hoje aí. E eu creio que vai gerar mais assuntos ainda para mais lives aí nossas, né? Que Uhum. assunto que eu anotei aqui, já tem uns 4 títulos aqui pelo que eu anotei. E cada hora vai dando uns insights aí, eu disse, meu Deus, é muito assunto. É. E Para a subir gente a espera, né, consciência. Jaime? Não É. tem. Para E obter o consciência, mais. né? Eu gosto de uma frase também assim, ó, quanto mais eu sei que nada sei, né? Porque quanto mais eu amplio a minha consciência, mais eu vejo quanto eu preciso aprender, né? Quanto Uau. eu preciso ter consciência. Então, quanto mais eu sei que eu nada sei. E aí, por isso que eu Sim. vou chamar de viciado em aprender. Eu adoro aprender, porque sempre que eu aprendo, eu amplio, Legal. né? E aí eu vejo, Uau. pô, né? O que eu posso fazer de diferente, né? Então é Que legal, cara. maravilhoso, o Nossa. aprendizado é maravilhoso, mas eu queria deixar só um recado para o pessoal, então, Manda. que o pessoal comece a olhar com o olhar do amor, né? Olha para as coisas com o olhar do amor, não olha para o comportamento, olha para a necessidade, né? Porque às vezes a gente fica Show. só olhando com o nosso óculos, né? A gente não tem só uma maneira de olhar para a vida, a gente tem várias maneiras de olhar para a vida, né? Então, se a gente consegue olhar com o olhar do amor, não é o amor de se apaixonar, é o amor pelas coisas como elas são, não como a gente Exato. gostaria que fosse, né? Então, entendam que os seres humanos que estão ao redor de vocês têm necessidades a serem atendidas. E a necessidade é a essência da nossa vida. A gente Uhum. precisa atender às necessidades para sobreviver. Se eu não estou tendo necessidades atendidas, o meu inconsciente vai trabalhar para ser atendida de uma maneira muitas vezes inadequada. A pessoa que Uau. rouba, muitas vezes é para atender a necessidade básica de fome, né?
e a gente julga o cara que roubou. Não estou defendendo. Ele está fazendo algo errado, mas ele está fazendo algo errado perante a sociedade, né? Mas perante a família dele, ele está sustentando a família dele. Então, é, é uma necessidade que ele precisa atender. Só que ele só, o nível de consciência dele só permite ele achar uma possibilidade, roubar, né? 10 Então, segundos. Tá caindo. beleza? Jaime, Rafael, obrigado.